Eu tenho uma palavra breve, objetiva, do coração de Deus para o nosso coração. Eu ministrei ela e ela está pulsando muito no coração. Já recebemos uma porção na leitura oficial. Nós falamos daquilo que guerreamos. As nossas guerras, elas transparecem nas nossas palavras. Qual é o campo que nós lutamos, qual é a área que nós pelejamos. Isso fica evidente, seja numa ministração cantada ou seja numa ministração pregada. Nós falamos daquilo que estamos guerreando, que estamos batalhando. E eu tenho certeza que cada palavra dita foram direcionadas pelo Espírito Santo. Isaías capítulo 28, um verso de número que me chamou a atenção, 16. Eu peço a sua dobrada atenção para esse verso, para este versículo. Deus com certeza continuará falando contigo. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Na minha tradução diz: aquele que crê, não foge. A palavra fugir no hebraico é crush. Rosh, cabeça, crush. Ou seja, algo passando com muita velocidade, por isso que fala pressa. Já no nosso português paraibanês, ush, né? Alguém passa correndo, você fala, ush, é ou não é? Eles só colocaram crush, no hebraico. Então, ush, é aquele que está com pressa. E há um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Quem quer fazer bem feito, não pode fazer com pressa. Tudo que é feito com pressa é feito, mas não é bem feito. E se não é bem feito, vai ter que ser refeito. Quem paga errado, paga duas vezes. E a palavra de Deus nos mostra esse texto sagrado, que aquele que crê, não foge, não corre, não vai embora, não recua. Aquele que crê, avança, alcança. Aquele que crê, ele não simplesmente vai fugir de uma batalha ordenada. A palavra de Deus nos diz que estava Israel acampado há mais de 40 dias, e todos os dias subia um tal de Golias, e esse tal de Golias gritava: não há homem em Israel, eu preciso de um homem para que lute comigo. E aí fizeram uma proposta meio que indecente: o homem que vencer a guerra, nós nos tornaremos escravos, mas se eu vencer a guerra, eles também serão escravos. Ora, ele se garantia, porque diz a Bíblia que ele era campeão desde a sua tenra idade, desde a sua meninice. E a palavra de Deus diz que Israel estava amedrontado, Israel estava com medo, estava se acovardando daquela batalha. Até mesmo Saul, que era um homem zarrão, um homem de porte, de presença, estava tremendo. Neste momento espiritual, de uma batalha espiritual, até os homens fortes, que fazem academia, até aqueles que são habilidosos, até aqueles que têm uma boa resistência física, numa batalha espiritual se cansa e alguns fogem. A palavra de Deus diz que os jovens, o livro do profeta Isaías diz que os jovens se cansaria e se fadigaria, mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão.
O problema de não crer é que você nunca vai para uma batalha. Aquele que não crê nunca vai dar um passo de fé. Aquele que não crê nunca vai arriscar. Aquele que não crê sempre vai fugir. Gideão está para libertar o povo. Ele foi chamado, teve provas. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus tem dado prova que está contigo. Sabe por quê? Fala para ele, sabe por quê? Olhando para ele, diga, sabe por quê? Porque você está vivo hoje aí, irmão. Você está vivo porque Deus está contigo. Ora, Israel, se não for ao Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Alguns, pela sua profissão, já teriam morrido. Outros, por suas opções de caminhos, já teriam morrido. Mas Deus tem te guardado com muito carinho. Não é porque eu sou habilidoso, não. É porque o Senhor tem guardado. Porque o Senhor tem protegido. Então Gideão tem prova, Deus é comigo. O anjo aparece e diz assim: eu sou contigo, varão valoroso. Todo mundo fugiu, todo mundo se escondeu, todo mundo foi para as cavernas, todo mundo foi para os buracos. Gideão vai para um lagar, e lá naquele lagar ele está trabalhando, malhando trigo. Deus está procurando alguém valente, que quando todo mundo fugir da batalha, você vai permanecer crendo no Senhor. E Gideão está lá malhando trigo, e de repente Deus observa. Antes de Deus falar, Deus observou. Fala para o teu irmão, Deus está te vendo, irmão. Você quer vitória, mas Deus está vendo que você não ora, não lê Bíblia, só murmura, só reclama. E aí em 3 horinhas de culto, tem 1 hora que você ainda chega atrasado, tem mais 2 horas de culto, uma hora ou meia hora, você fica reclamando do som, do louvor, da luz, do pastor, sei lá de quem, e aí em 1 hora você quer que Deus faça um milagre. Não tem mágica aqui. Deus não vai se condoer pela sua aflição. Deus vai agir pela sua posição. Porque se fosse pela condição, Etiópia era o lugar que Deus mais agia. Pela condição de sofrimento. Mas sabe o que está faltando lá na Etiópia? O que o presbítero leu aqui, falta clamar ao Senhor. Sabe por que a Índia é atacada? Tem mais de 300 milhões de deuses. Barata é Deus, rato é Deus, vaca é Deus. Rio é Deus, já vem do Egito, essa cultura, mais de 300 milhões de deuses. Mas falta eles clamar ao Deus verdadeiro, único. Só Deus pode tirar o homem de uma condição miserável para uma condição próspera e abençoada. Se você tiver autoridade de Deus, pega na mão dessa pessoa com muito carinho e diga assim: Deus está contigo. E pelo fato de estar contigo, já é para você dar glória a Deus e aleluia nessa noite. Aleluia! Oh, cheio! Aleluia! Aí o Gideão tem prova que Deus é com ele. Todo mundo fugiu e ficou ele lá. Aí quando Deus vai falar com ele, ele falou assim: a minha família é mais pobre. Deus não quer saber da tua pobreza. Deus não quer saber da tua comiseração. Deus não quer saber dos teus lamentos. Ó Deus, eu estou endividado. Ó Deus, meu carro está quase sendo apreendido. Para de falar isso para Deus. Ele quer ver você, o que você está fazendo. Pois antes de Deus falar que era com ele, Deus observou o que ele estava fazendo. Sabe o que ele estava fazendo? O que ninguém estava fazendo, ele estava trabalhando. Se você faz o que todo mundo faz, você é igual. Se você faz o que ninguém está fazendo, você é diferente. Pegou ou não? E se você faz o que todo mundo faz com excelência, você é diferente. Porque tem gente que faz o que todo mundo faz só porque todo mundo está fazendo. E aí se torna igual. Aí eu vou fazer, todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer desse jeito. Não se compromete, não se dá a inteligência e a sabedoria do céu para fazer diferente.
Eu acredito que alguém passava lá por ele e dizia assim: ô seu louco, sai daí, os midianitas vão chegar aqui. Mas os midianitas não chegam onde Deus está. O mal não chega onde Deus habita. O diabo, ele sabe o perímetro que ele tem que ir. Você está achando que o diabo invade aonde Deus mora? Tem visto meu servo Jó? Tenho. Toca nele, não posso. Por quê? Porque o Senhor colocou cerca. Oh, você está ouvindo ou não? O diabo só entra onde lhe é permitido. E muitas vezes Deus permite que ele entre em um perímetro. Estou falando de guerra agora, perímetro, um quadrante de guerra. E Deus diz: vamos ver quem vai fugir ou quem vai resistir. Ah, o diabo está ali, corre. Não, resistiu o diabo. Quem é que vai fugir? Quem é que vai fugir? Dá uma olhadinha para esse canto e diga assim: quem é que vai fugir? Ah, irmão, é o diabo. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá. Cruz! Rala, capeta! Rala, vai! Passa! Olha o que os demônios falaram para Jesus: Senhor, já vieste nos atormentar antes do tempo? Eles estavam fazendo festa, estava lá, aqui ninguém entra, aqui é nosso território. Jesus pisou. Quando Jesus pisou, o bicho... Oh! E aí, Jesus? Vieste antes do tempo. Por quê? Porque quando o homem pecou, deu legalidade ao diabo agir. O diabo tinha primazia de agir em campos de trevas, mas só que a luz chegou. E quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Você não dá glória a Deus por quê, irmão? A luz está chegando no teu entendimento, a luz está chegando na tua vida, a luz está chegando no teu casamento, a luz está chegando na tua empresa, a luz é a solução. Salmo 127, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem terei medo? Quando os malvados, meus adversários, se levantaram contra mim, eu confiei em Ti. Ainda que uma guerra se levante, assim o meu coração estará confiante em Ti. Ah, irmão. Ah, irmão. Quem crê não foge. Quem crê avança. Quem crê não recua. Ô irmão, você está com uma doença incurável, mas eu não vou parar. Você não vai parar. Cadê o irmão Raimundo? Olha lá, levantou a mão já, olha lá. Pois a ordem é chegar do outro lado e você não vai parar. Ah, se levantou a tempestade, qual o problema? A primeira, Jesus estava no barco, já deu a aula, sim ou não? Homens de pouca fé. Por que vocês têm medo do mar? Se levanta e fala assim: aquieta-te vento, acalma-te mar. Primeira aula, Jesus está no barco. Segunda aula, Jesus está na montanha, mas manda eles ir com o barco. E aí, Kleber, eles estão lá, de boa. E no meio do mar, levantou-se uma grande tempestade. E começaram a gritar: e agora? E de repente lá vem Jesus chegando aí. Andando sobre as águas, dizendo: eu sou Jesus, eu sou o cara. E ele vem chegando, todo... Olharam e gritaram, disseram: é um fantasma. Não é fantasma, é Jesus. Fala para o teu irmão, diga para ele: o medo faz você acreditar no que existe, do que não existe. Fantasma não existe. Pega na mão dele e diga assim: glória a Deus existe. Diga: Deus é. Fala para ele, olhando no olho dele, diga assim: Deus não existe. Fala para o seu irmão, diga: Deus não existe. Não vou falar, pastor, porque Deus existe. Fala. Você vai entender que Deus, Ele não precisa existir, porque só existe o que é criado. Deus é.
Deus é, Deus não existe, porque só existe aquilo que é criado. A ciência quer saber quem criou Deus. Deus é incriável, Deus não precisa existir, Ele é hoje, ontem, amanhã e eternamente. Ah, pastor, mas se eu falar que Deus não existe, eu estou sendo ateu. Não, você está indo no que todo mundo fala. Ele disse, eu sou. E se perguntar qual é o teu nome, diga, eu sou. Eu existo. E quando você fala, Deus é. Mas eu quero prova que Deus existe. Ah, você vai ficar procurando prova, irmão. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus não escreveu 531.175 versículos, 7.863 promessas para dizer eu existo. Ele escreveu um capítulo, um versículo. E no princípio, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Não se ofenda se a tua mente ainda está escravizada. Deixa a luz entrar. E se você não quiser acreditar que Deus é e continuar acreditando que Ele existe, faça como todo mundo. Eu sei que Ele é o meu pastor. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Pai. Ele é o meu amigo. Ele não existe, meu Pai. Ele não existe, meu amigo. Ele é. Quem crê não foge. Quem crê não corre. E aí Gideão chamou o povo para batalhar. 32.000 homens armados. Se levantaram, bateram no peito, fizeram festa, gritaram e disseram, vamos embora, vamos quebrar o pau desses midianitas aí. Esses caras aí tribulados. Só que a lei da guerra é o seguinte. Deus não gosta de gente covarde nem medrosa. Então Gideão se levanta e diz assim, os medrosos, os covardes, pode voltar. Com certeza o contexto, a pregação que ele colocou foi uma pregação terrorista. Dizendo o seguinte, você é casado, jovem? Sou. Casou quando? Faz 3 meses. Então é o seguinte, você capaz de você não voltar, viu? Você vai morrer na guerra. O cara falou, 3 meses, deixar a viúva fresquinha. Não. O senhor pode ir que eu vou ficar. E você? Sou casado. Tem filho? Tenho. Aí o coração apertou. Falou assim, talvez você não vai ver seus netos. Porque os midianitas vai quebrar o pau também. É muito fácil eu pegar e dizer assim, os covardes e medrosos voltem. Se eu falar isso, eu vou te incentivar a não voltar. Mas se eu começar a colocar o que vai acontecer de terrível, se você tiver a opção de acreditar em Deus, o quanto você vai sofrer, é capaz de você falar assim, não é isso que eu pensei não. Amanhã eu vou. O senhor me deixa eu ir embora? Jesus não quer aprisionar ninguém. E a Bíblia diz que naquele dia, 22.000 fugiram. Correram. Fica 10.000. Com 10.000 ele diz assim, Deus, 10.000 não dá para o cheiro, mas eu tô na guerra, estou contigo. E Deus diz, fica tranquilo, eu estou contigo.
Aí Deus sopra no ouvido dele e falou assim: ainda tem muita gente contigo. Meu, o exército dos midianitas é mais de 100 e poucos milhões. Ele está com 10 mil e Deus está dizendo: tem muita gente. Irmão, obedece a Deus. Qual é a tua dificuldade de obedecer a Deus? Que está vendo tudo, que sabe de tudo e que pode tudo. O que aconteceu, pastor? Você sabe da história. Gideão ficou com? Diga 300. Que não fugiu, mas que acreditou. 300 que está olhando para Gideão, e Gideão falou assim: o que eu fizer você pode fazer que vai dar certo. Deus falou comigo. O que é para fazer, Gideão? Coloca a tocha dentro do cântaro. E quando eu disser quebra o cântaro, você quebra o cântaro e levanta a tocha. Mas isso quer dizer o quê? Não quero saber, é a orientação de Deus. Acende a tocha, coloca a tocha no cântaro, quebra o cântaro e grita: espada do Senhor e espada por Gideão. É isso que é para fazer? É. Fizeram. A palavra de Deus nos diz que naquele dia, quem não fugiu morreu. E quem não fugiu se matou. E matou o outro. Porque olharam para aquelas tochas e eles viram o monte cercado de fogo. Os covardes e os medrosos, só porque não crê, eles não vão prosseguir. Porque quem crê não foge. Fala para o teu irmão só para ele não esquecer dessa quarta-feira. Diga assim: quem crê não foge. Marta, eu já te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Maria, aonde colocou o morto? Colocamos lá, mas já cheira mal. Eu não perguntei. Quem crê não foge. Jesus chega lá, diante daquele grande desafio. A plateia está lá, chorando. E a Bíblia diz que Jesus chorou naquela noite, ou naquele dia. Não de comoção, mas pela incredulidade. Porque quem estava lá estava chorando porque não acreditava que o milagre pudesse acontecer. Que Jesus poderia ter faltado na casa de um amigo para ressuscitar. Ainda estava julgando a demora de Jesus. Por favor, tenha autoridade do Espírito de Deus. E mais uma vez, sem se irritar comigo, olhando para o teu irmão, diga assim: não se irrite se as coisas não acontecer no seu tempo. Eclesiastes 3 diz: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Começaram a olhar para Jesus e disseram: ah, se ele tivesse aqui. Ah, se ele tivesse aqui, chegou atrasado. Jesus não chega atrasado. Aonde colocaram? Colocaram ali naquela pedra. A única recomendação foi: tirar a pedra. Alguém foi lá e obedeceu, tirou a pedra. Jesus disse: agora se afaste. E olhando para os céus, disse: Deus, eu não vou orar. Porque eu sei que se eu orar, o Senhor vai me ouvir. Então eu não vou orar. Ele olha e diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro, deixa sair a coragem para fora, deixa. Em Deus você cresce, em Deus você se torna incaível, imbatível. Em Cristo você pode todas as coisas, nele que te fortalece. Eita, levanta a mão, que você deixou de receber agora uma porção dobrada. Aquele que te fortalece está olhando para você, que está nesse corredor dizendo: ei, a sua fraqueza eu posso transformar em fortaleza. O seu medo eu posso transformar em coragem. Eita, Deus poderoso. Então ele gritou: vem para fora. O que tem que vir para fora nessa noite? A fé.
a obediência, a adoração genuína. O que tem que vir para fora, o grito de glória a Deus e aleluia. O que tem que vir para fora, o crente ousado. O que tem que vir para fora, não o crente abatido, mas o crente fortalecido. Não adianta você sair por essa porta com o mesmo espírito que você entrou aqui. Há uma palavra de Deus, diz assim, Ele vai trocar o espírito abatido. Aleluia. Ele vai trocar o semblante abatido, as vestes de luto por vestes de festa. Ele já está começando a trocar, oh glória. Ele já está começando a trocar, já tem gente entendendo, dizendo, Deus, parece que eu estou crescendo, parece que eu estou ficando mais forte. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Eu sei que Ele não te deixará. Eu sei que Ele não te desamparará. Pode tua mãe, teu pai te abandonar, todavia eu, Senhor, não te deixarei e nem te desampararei. Tem gente precisando de um colo. Tem gente precisando de um abraço. O Espírito de Deus me comunica no meu espírito. Estou eu abraçando o que o remédio não pode abraçar. Pois aquele que crê não foge, mas alcança, avança, não morre. Qual foi a palavra que a Mariana soltou aqui? O que Jesus disse para Lázaro, para Jairo, quando disseram, não incomode mais o mestre, vai embora, já era, morreu. Jesus olhou para ele e falou assim, crê somente. Jesus não pediu dinheiro para ele. Jesus só disse, crê somente, você está comigo, cara. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Está escrito, quem crê será salvo. Não é quem se emociona, é quem crê, porque quem crê não foge. Eu mostrei hoje na live, não tem como mostrar aqui. Em Israel, existe vários portais. E tem um portal que tem uma pedra diferente no meio. E eu mostrei na live. As pedras, é feita uma armação de madeira e é colocado as pedras, sem argamassa, sem nada. Colocado em arco e faz o arco. E na central coloca uma pedra, e essa pedra, ela é bem justa, e ela é batida com martelo, para encaixar. Esta é a pedra angular. A partir dessa pedra, é ela que está segurando todo o arco, sem argamassa, sem cimento. A pressão que ela entra ali, ela segura todo um arco, com uma circunferência bem larga. Esta é a pedra de esquina. Ah, mas eu aprendi que a pedra de esquina é da fundação. Sim, também. Tem a pedra do início. Por isso que está escrito que ele é o princípio e o fim, a última pedra. Ele é a pedra que nós estamos firmado e ele é a pedra do acabamento. Por isso que ele diz que nos guarda embaixo e guarda em cima. Diga assim, não tem chance para o inimigo entrar. Se vier por baixo, a mão dele está segurando. Se vier por cima, a mão dele, olha aí, ó. Essa pedra aqui do meio, nada disso aqui tem argamassa. Tudo isso aqui é colocado, empilhado, e o que segura é aquela pedra central. Essa é a pedra angular de esquina.
Diga, sem Cristo, você não pode nada, você não faz nada, você não vai a lugar algum. Se Cristo não for a estrutura, e se Cristo não for a base, se Cristo não for a pedra principal, está escrito que os construtores rejeitaram. Por quê? Porque quiseram fazer do seu jeito. Quem faz do seu jeito não crê, mas também foge. Não aguenta a porrada. Por que tem gente que começa bem e termina mal? Porque existe um momento da vida que a minha inteligência vai falhar, mas a minha crença nele não vai deixar eu cair. E se eu cair, eu caio na mão dele. Lembra que ele me sustenta com sua mão? Ó, estou aqui, ó. Por onde o inimigo pode entrar? Ele não entra. Ele fica jogando de longe dardos para você tirar a mão protetora da sua cabeça. Mas aquele que te guarda está aqui. Fique sobre os seus pés, eu quero orar por você. Quem crê não morre. Quem crê não foge. Quem crê certo, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu quero e eu preciso orar por você. Eu quero e preciso orar por aqueles que creem. Se eu creio certo, logo eu vou viver certo. Agora, se eu creio errado, existem muitas crenças que são crenças limitantes, são heranças paternas de pais que olharam para alguns e disseram assim: você não vai ser ninguém. Não adianta que você está achando que é alguma coisa, você não vai ser nada, não vai ser ninguém. E toda vez que você é colocado em um momento para você romper, para você avançar, você lembra da palavra de alguém que te diminuiu. E é nesse momento que você foge, você larga, você aborta o plano, você até começa com gás, você até diz: cara, agora encontrei o meu lugar, que nem Leonardo Gonçalves. Mas aí o tempo passa, e aí vem as lutas, vem as provações, vem pessoas que Deus muitas vezes coloca para aferir se você está crendo certo ou crendo errado. Porque a palavra de Deus diz: colocando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Ah, mas aquela pessoa me magoou, mas aquele irmão me distratou. Ninguém sofreu mais do que Jesus. O cara que sofreu um pouquinho igual foi Paulo, mas muito baixo, muito efímero. Algum sofrimento ele teve opções. Ele, por ser romano, poderia ter regalia, mas ele preferiu sofrer. Em alguns lugares ele poderia ter carta aberta, acesso livre, mas ele preferiu se tornar escravo de Cristo. Eu quero falar com quem quer romper nessa noite. Eu quero falar com quem quer dar uma guinada na sua vida. Porque quem crê não foge, vai avançar. E a minha pergunta é: quem crê?